Vamos então falar sobre a narrativa de Atos dos Apóstolos e considerando os fundamentos da teologia bíblica de Valtair Miranda. E de acordo com o que Valtair fala aqui, o livro de Atos ele leva esse nome porque é o único livro a narrar os eventos que aconteceram após a ascensão de Jesus. Sua preocupação narrativa leva o leitor dos dias em que Jesus subiu ao céu até os anos da prisão de Paulo em Roma. Mesmo que o nome do autor não seja mencionado em nenhum lugar do livro, fica implícito pelo prólogo, que é o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. O que se disse sobre Lucas, então, precisa se aplicar a Atos. É como se a história do Evangelho só se completasse com a demonstração do crescimento da igreja pelas cidades do Império Romano. Então, praticamente é como se Atos, ao mesmo tempo que fosse um livro que tratasse de história da igreja, também funcionasse como um manual de crescimento da igreja. Ou seja, estou começando meu ministério agora, como é que a minha igreja pode avançar? Você dá uma lida em Atos, você vai aprender algumas coisas. Ou então, como é que isso que a gente é hoje começou? Você dá uma lida em Atos, você vai entender alguma coisa também. E aí, exatamente. Com isso, ele demonstra para os leitores seu propósito. A igreja venceu todas as barreiras e, por meio das pregações dos missionários, chegou aos lugares mais longínquos de Roma. O apóstolo Paulo ocupou um lugar especial nesse livro, o que parece indicar que o autor de Atos o tem em alta estima. Com Paulo, Atos faz a transição de uma igreja tipicamente judaica, fixada em Jerusalém, para igrejas espalhadas por todo o Império Romano, que era aquilo que Jesus fala no capítulo 1. Vocês vão ser minhas testemunhas até os confins da terra. E aí, para que isso acontecesse, as igrejas precisavam entender precisamente qual era a real relação entre os judeus com sua lei e os missionários com a pregação da salvação pela graça. O livro registra uma contínua e decisiva separação entre os judeus e a igreja que começa a se formar. Se a primeira igreja é formada quase em sua totalidade por judeus, no fim do livro, os santos já são de maioria gentílica. Daí onde vem aquela ideia, de que assim, judeus são só do judaísmo. Não, a igreja começa com judeus. Só que vai aumentando tanto o número de gentios que a gente não consegue mais associar muito igreja com judeus, entendeu? Mas assim, basicamente ela começa com judeus no seu início. E aí, isso significa que o Evangelho de Jesus não poderia ser pregado sem a exposição da sua relação com a lei do Antigo Testamento. Lembra do que a gente falou agora há pouco, a importância, do Antigo Testamento, já que o plano divino ele é expresso nas Escrituras. Então as Escrituras elas são praticamente uma predição do que estaria acontecendo. Olha só, isso que está acontecendo hoje é para que se cumprisse o que for escrito pelo profeta tal, entendeu? E aí, os primeiros apóstolos não chegaram a abandonar o judaísmo após a conversão, continuaram a frequentar o templo e a cumprir seus rituais de purificação. Não havia exatamente problema com os rituais. O erro estava em imaginar que eles poderiam salvar, que a guarda de princípios religiosos poderiam levá-los até Deus. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, é importante a gente ter a seguinte ideia. Mas tem como ser judeu e ser cristão? Tem. Tem como ser batista e ser cristão. Tem como ser assembleano e ser cristão. Mas você pode ser judeu e não ser cristão. Você pode ser batista e não ser cristão. Ou seja, você vai considerar os rituais, você vai praticar os rituais, você vai fazer aquilo que todos os religiosos fazem, mas na sua confiança, a escada está apoiada numa parede frágil, quando a escada deveria estar apoiada numa parede sólida. Deu para entender? Em vez da confiança estar em Cristo, a confiança está em satisfazer as exigências da religião. Então o problema dos caras não era serem judeus, o problema é acreditar que o judaísmo era poderoso para salvar. O que está em questão não é você ser membro da igreja batista, a questão é se você confia que Jesus salva.
Porque às vezes o indivíduo está na denominação, ele acha que ele vai para o céu porque ele está na denominação certa. E ele não vai para o céu por causa da denominação certa. Ele vai para o céu porque foi Jesus quem abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Entendeu? Então o que acontece é que para o céu, por Jesus eu irei. Se não for por Jesus, eu não vou. Então o único caminho para o céu é Jesus. Lembra? Eu sou o caminho. Quem quiser pegar outro caminho, como diz a música do Rebanhão, né? Quem quiser atalhar, vai para o Beleléu. Entendeu? Então, essa era a questão aqui. Por quê? Porque os rituais da lei não tinha como salvar, não tinha como satisfazer as exigências da justiça de Deus, porque a prática religiosa, ela, no caso, é um esforço humano, e o esforço humano é imperfeito. O fato da gente ter temor de Deus não impede a gente de falhar contra Deus. Daí a necessidade da graça. Por mais que eu queira ser o melhor cristão do mundo, eu vou dar mole. Não estou falando do safado, eu estou falando do salvo. É diferente. Então o que acontece? Mesmo que eu queira agradar a Deus da melhor forma possível, vai ter imperfeição. Você pega aquele irmão mais consagrado, quando vai ver o cara é orgulhoso. Não bebe cachaça, não bate na mãe, não chuta o cachorro, não trai a mulher, mas é orgulhoso por causa dessas coisas. Deu para entender? Então, assim, às vezes a gente não consegue perceber que a gente dá um passo para frente e desce para trás. Eu falei isso hoje, cara. O cara falou que o cara não acredita no diabo, não. Vamos começar aqui. Foi em relação ao dízimo, eu falei, pronto, a mulher está esperando o cara lá, quando a gente conversa. Se a conversa está mais que hora. Mas entendeu? Então. Eu falei, não sabe qual mal da gente? Falei com ele, que a gente gosta de julgar. Mas já repara quando a gente julga os outros, quando a gente erra, meu irmão. Erra ou não erra? Erra, então, igual a eles. Eu não vou muito longe. É como, por exemplo. Tem esse exemplo lá de cara. Você observa a questão da própria política. Assim, se você entra no jogo dos outros, você é chamado de corrupto. Se você não entra no jogo dos outros, os outros vão se juntar contra você e vai parecer que você está errado. Então, eu não sei se dá para perceber, né, que assim, essa questão é que faz com que muitas vezes nós cedamos, seja no trabalho, seja na igreja, seja na família. Ninguém quer ficar numa situação complicada. Então, quer saber? Deixa como tá para ver como é que fica. Aí nessa brincadeira a igreja pega um caminho errado, a família pega um caminho errado, a cidade pega um caminho errado. Exatamente. Entendeu? Então a situação é mais ou menos assim. E aí, detalhe, e a gente cobrando perfeição dos outros. É aí que está a questão, né? É como, por exemplo, você não pode errar. Se você errar, você não sem vergonha. Mas quando eu erro, é porque eu tenho problema. Deu para entender? A Patrícia é uma descarada. Mas se for a minha filha, a minha filha infelizmente ela é influenciável. Então essas meninas que não prestam fizeram a cabeça da minha filha. Deu para entender? O pai do fulano é cachaceiro, o meu é dependente químico. E entende como é que é o negócio? Ou seja, é essa questão que você mede o pecado do outro como por quilômetro e o seu por centímetro. Então essa é a situação, né? É assim que a gente geralmente avalia os outros. Então, o que Jesus fala? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Aí eu pergunto, quem tem reta justiça? O homem não vê como Deus vê? O homem vê a aparência, só Deus vê o coração. Agora, o que a gente pode fazer? Olhar para dentro de si. E aí quando a gente olha para dentro de si, para dentro da gente, a gente pode fazer como o publicano, bater no peito e falar, eu não posso nem levantar a cabeça. Ou falar como o apóstolo Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas agora o indivíduo que se acha, ora como fariseu, obrigado Senhor, que eu não sou como o Jefferson, não sou como a Isabel, não sou como a Patrícia, não sou como o Fernando, eu sou assim, 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 assim. Aí quando a Gisele chega para mim e fala assim, mas você fez aquilo errado. Não, mas no meu caso, deixa eu te explicar, Gisele. Entendeu como é que é o negócio? Mas é difícil ser perfeito, né? Não é difícil, é impossível ser perfeito. Olha só, a barriga que ele tem não, eu evito olhar. Barriga do inferno. Me embrulho o estômago. Essa feira eu fui numa audiência agora
Ele se acha, né? Terça-feira eu fui numa audiência agora, a gente está legalizando um imóvel que nós compramos. Aí nós somos 9 pessoas, cada um está legalizando. Só que faltaram 4 pessoas. Aí chegou lá na hora do conselheiro, aí o advogado falou, ó, você vai assinar por 2, você vai assinar por 1, eu falei, Jesus Cristo. Esse cabelo, a gente acaba cometendo erro. Mas ele tem vontade, ele usou. Assinando lá. Se como se a fulana tivesse presente, eu assinei por ela, o outro também. Porque o que acontece? Ele pensou o seguinte: ou faz isso, ou volta a gente uma audiência, a gente ia perder. E aí, não se dá a perceber, esse é o mundo que a gente vive. O cara não foi, o real não foi. A gente estava lá, falei, Jesus Cristo, cara, eu tenho que fazer isso. Não, tem que assinar, você tem que assinar por 2. E o conselheiro não é dele, falou, cara, ele tem um chamegão. E aí depois eu e a menina, que é evangélica, falei, Jesus Cristo, depois vai ter que chegar em casa e orar. Eu falei, realmente. Porque ela também teve que assinar por alguém. E aí, eu não sei se dá para perceber que assim, é o mundo que a gente vive, em que assim, você todo dia passa uma luta, né? E nessa luta, muitas vezes assim, uma coisa é quando você reconhece que você fez uma coisa errada. O pior é quando você fez uma coisa errada e você acha que a culpa é dos outros, que eu acho que é mais difícil de se arrepender. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, o que está acontecendo aqui é que os judeus tinham aquela questão assim, olha, eu pratico o ritual, eu ofereço o sacrifício, resolveu, deu para entender? Eu faço o sacrifício, está resolvido. Não, negativo, só Jesus. E aí vem os problemas. E aí, seguindo aqui, a gente, por exemplo, observa que os grupos judaicos zelavam pelo cumprimento total de toda a lei. A preocupação era tão grande que eles criaram leis para gerenciar o cumprimento da própria lei. Surgiram assim as leis orais, que passaram a ter espaço privilegiado no judaísmo. Todo esse sistema legal era um peso para qualquer pessoa que tentava agradar a Deus. O fardo era pesado demais. Diante do concílio de Jerusalém, realizado para tratar justamente sobre a relação dos novos membros com a lei, Pedro assim se expressou: então por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Atos 15, 10. Então o que acontece? Vamos tentar atender a lei, mas a gente não consegue atender a lei. Então assim, a gente não consegue nem atender a lei, como é que a gente vai agradar a Deus? Então daí a importância de confiar no que Jesus fez. Pastor, quer ver uma coisa também que deve ser difícil? Sim. A garotada hoje, para obedecer a Torá, é igual hoje, a garotada hoje nas igrejas evangélicas. Pô, você tem que ter um de cintura, meu irmão. Como é que deve ser com a Torá? Será que eles também obedecem também? Certinho? É aquele caso, né? Eu entendo que assim, uma dificuldade, hein? A Bíblia diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Então, aí, seguindo aqui, sem amarras, então, a igreja cresceu rapidamente. Uma bonita imagem para descrever esse processo é ver os dias de Jesus como as dores de parto, o Pentecoste como o seu nascimento, e o restante de Atos como a descrição da infância da igreja. Repetindo, uma bonita imagem para descrever esse processo é ver os dias de Jesus como as dores de parto, o Pentecoste como o seu nascimento, e o restante de Atos como a descrição da infância da igreja. Então a gente, por exemplo, vai observar, né, que como é que eu posso dizer, a proposta tanto de Atos dos Apóstolos como a do Evangelho de Lucas estão para mostrar o que? A caminhada.
aquela ideia de Deus olhar para o ser humano caído, de olhar para o ser humano vencido pelo pecado, e a partir daí, né, envia Jesus, Jesus vem, cumpre sua missão, deixa uma equipe, essa equipe continua o que ele começou, de modo que sai daquele grupo de judeu, vai para os gentios e depois para todo mundo, e chega aqui, Rio de Janeiro, Vigário Geral, e também lá em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, para onde eu vou agora, se vocês deixarem. Podemos encerrar? Amém. Então, beleza. Vamos embora.